Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva às alturas dos Apeninos, na linha gótica. Mas antes da gente explorar as trincheiras da linha gótica, não se esqueça da promoção aqui do canal Viagem na História. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Em nosso roteiro pela Itália, que a gente faz todos os anos, seguindo os principais campos de batalha, tanto dos aliados quanto da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, um dos pontos mais interessantes que nós visitamos é a linha gótica, uma série de fortificações que os alemães construíram para defenderem o terreno, principalmente nos Apeninos, nas alturas das montanhas dos Apeninos. Ali lutaram americanos, brasileiros, ingleses, canadenses e muitas outras tropas contra a estratégia defensiva alemã. Hoje nós vamos saber como funcionava a linha gótica e conferir como estão as marcas dessas fortificações ainda hoje na Itália. E para chegar até a linha gótica, seguimos o mesmo caminho que os soldados brasileiros seguiram, começando no sul da Itália e depois chegando à belíssima cidade de Pisa, aonde os brasileiros se concentraram antes de subirem os Apeninos e lutar na linha gótica. Os brasileiros, a caminho da frente de batalha, lá nos Apeninos, Pistoia, depois Montese, pararam primeiro aqui em Pisa, onde havia uma base dos aliados. E aproveitaram também para admirar a torre inclinada de Pisa. Daqui, após esse momento de relaxamento, eles partiram em direção às montanhas dos Apeninos. E lá iriam encontrar o seu pior momento, o seu teste de fogo, lutando morro acima, montanha acima, contra os alemães. Vamos conhecer essa história. Mas antes de chegarmos à linha gótica, vamos saber por que ela foi criada e como ela funcionava. Após as forças aliadas desembarcarem suas tropas na Sicília, em julho de 1943, as potências do eixo contemplavam diante de si um cenário que poucos meses antes era inimaginável. A Alemanha e a Itália, que em anos anteriores se acostumaram a realizar ofensivas constantes contra seus inimigos, com vitórias que pareciam infindáveis, agora estavam relegadas a uma desconfortável posição defensiva. Contudo, mesmo diante dessas situações de grande dificuldade, as potências do eixo decidiram se manter firmes em suas resistências contra os aliados. E mesmo que suas tropas estivessem em menor número e que a cada mês que se passava as derrotas e os recuos se tornavam cada vez mais regulares, a rendição, principalmente para Hitler, não era uma opção. A Alemanha, então, precisava defender a Itália da melhor maneira que pudesse, pois o colapso de seu aliado mais próximo seria desastroso para ela. Para esse fim, as forças alemãs, aliadas com as organizações Todt, o imenso grupo de engenharia e construção militar alemão, começaram a erguer então grandes linhas defensivas. Por meio delas, a esperança era poder conter, ou no pior dos cenários, retardar o avanço das frotas inimigas. Imensas linhas defensivas, tais como a linha Gustav, impuseram gigantescos prejuízos militares e logísticos para os aliados. Ultrapassar essas linhas era imensamente difícil e complexo, e tomava muito tempo. Contudo, com o passar dos meses, as linhas de defesa alemãs foram caindo uma a uma. E a queda da Itália
mais do que nunca parecia ser algo praticamente impossível de se evitar. Em agosto de 1944, as forças alemãs na Itália estavam em retirada ou travando uma guerra defensiva já há 2 anos. Eles foram expulsos do continente africano, forçados a abandonar a Sicília e obrigados a executar uma retirada de combate na bota da Itália, na parte inferior da bota. Perdas em tanques e outros veículos foram insubstituíveis, pois o Reich, pressionado pelo avanço americano, britânico e soviético, parecia condenado. Mas, na Itália, ainda restava uma fortíssima linha defensiva, que seria a última grande defesa das potências do eixo para evitar o colapso diante das tropas inimigas na Itália. A linha gótica, renomeada Linha Verde em junho de 1944, era a principal linha defensiva alemã no norte da Itália, servindo como a última barreira defensiva contra o avanço das forças aliadas. Num esforço final surpreendente e com o apoio das organizações TOD, os alemães construíram às pressas uma espessa faixa de defesa que se estendia por mais de 350 quilômetros da base naval de La Spezia, no oeste e no norte italiano, cortando através dos Apeninos e o Vale do Foglia, até o porto adriático de Pesaro. Os comandantes alemães não tinham ilusões de vitória, mas estavam severamente determinados a fazer as tropas terrestres aliadas pagarem o preço mais caro possível por cada centímetro de avanço na Itália. Já os comandantes aliados esperavam romper a linha gótica e correr para o Vale do Pó antes do inverno de 1944. A extensa linha gótica tinha mais de 2.400 posições de metralhadoras, bunkers de concreto, 500 posições de canhões e morteiros, várias torres de canhões Panther embutidas em bases de aço e concreto e muitos quilômetros de valas antitanques, revestidos de arame farpado e em um terreno natural que favorecia amplamente os defensores. Aqui é o Sasso della Rocca, um mirante que domina todo o vale. Logo ali abaixo está a cidade de Gadio Montano. Esse vale foi libertado por tropas brasileiras e americanas, que subiram lutando os alemães, inclusive nessa posição dominante. Só quem lutou morro acima sabe o quão difícil essa atividade pode ser. Talvez seja a atividade humana mais difícil de ser feita. Brasileiros e norte-americanos que subiam em direção a Gadio Montano. Na cidade, aqui no Sasso della Rocca, e mais à frente, em direção ao Monte Castelo, e outras montanhas aqui da região, a luta foi feroz. O esforço dos soldados brasileiros tem que ser mais valorizado, principalmente depois que você visita este local e vê a dificuldade do terreno. O feito realizado aqui pelos nossos soldados, nossos pracinhas, é algo que não pode se perder na memória, porque foi um feito extraordinário. Agora eu estou subindo a encosta do Monte Terminale, em Iola di Montese. Aqui fica a linha gótica, a linha defensiva alemã nessa posição. Montese está para cá. E os brasileiros, após tomarem a cidade, junto com os americanos, avançaram nesta direção. E os alemães prepararam aqui algumas trincheiras, as chamadas foxholes, que a gente ainda encontra os restos, cheias de entulho, folhas, mas essa era uma posição defensiva alemã, um foxhole, original da linha gótica, posição alemã na Segunda Guerra Mundial, em 1944-45. Várias dessas
escavações estão aqui. Vocês podem ver do lado de cá, mais um foxhole, ali à frente tem outros, e para o lado de cá, neste lado, outras escavações que a gente vai entrar. Aqui um foxhole alemão defendendo. E se você observar, olhar para baixo, à época não existia essa vegetação. Então a vista dos alemães da cidade de Montese, de Iola, e do terreno que os aliados subiriam é perfeita. Estar aqui numa trincheira alemã da Segunda Guerra Mundial é uma experiência diferente. Eu já estive, vocês que acompanham o canal, já estive no bosque de Foy, em Bastogne, onde os soldados da 101ª Divisão Americana resistiram ao avanço alemão. E aqui a situação é o contrário. É uma trincheira alemã para cortar o avanço aliado. E por toda a encosta do Monte Terminale, estas posições se repetem. Após o esforço aliado, que avançava duramente em lugares como Monte Cassino, Anzio e outros pontos da Itália, os alemães foram atormentados com o aumento da atividade partidária italiana, os partisans, guerrilheiros que atuavam atrás das linhas de frente, enquanto os comandantes aliados na Itália estavam frustrados por seus superiores transferirem forças sob seu controle para a nova frente aberta com o desembarque na França no dia D. Na primeira semana de agosto, os números do 8º Exército Britânico haviam caído de 249 mil homens para cerca de 153 mil, por exemplo. Embora a França agora se tornasse a principal frente para os aliados invadirem o coração da Alemanha, a campanha italiana não foi cancelada, pois tinha um alto valor político. Se as forças americanas e britânicas tomassem o norte da Itália, teriam a chance de avançar mais ainda ao norte, para a Áustria e a Hungria, e diminuir a influência soviética do pós-guerra naquela região. Com esses objetivos em mente, foi então lançada uma operação, a Operação Olive, em 25 de agosto de 1944. De um lado, o 8º Exército Britânico atacou o extremo leste da linha gótica, avançando então contra a cidade de Rimini, onde aconteceu uma batalha terrível. E somente após 12 tentativas dos aliados, eles conseguiram capturar a cidade. As forças aliadas eram compostas por britânicos, indianos, gregos, canadenses e outras tropas. Já a segunda parte deste ataque da Operação Olive foi lançada pelo 5º Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general McClellan. Ele avançou em direção às montanhas dos Apeninos, tendo como alvo principal a cidade de Bolonha, no dia 12 de setembro, 3 semanas após o ataque dos britânicos do outro lado da bota. Algumas posições chaves foram tomadas, como Monte Altuso, Monte Pratone e a Batalha do Diogo. Aconteceu também uma batalha muito forte, com as forças do 5º Exército Americano marchando em direção a Imola. Uma nova ofensiva das tropas britânicas e americanas foi lançada em direção a Bolonha no 5 de outubro de 44, com um progresso muito lento. Em 16 de outubro de 44, o 5º Exército lançou mais uma nova ofensiva em direção a Bolonha, com a 88ª Divisão americana capturando Monte Grande e depois a 78ª Divisão britânica tomou o Monte Espaduro. Esse avanço do 8º Exército prosseguiu de uma maneira muito lenta. Durante os 2 meses finais do ano de 44, as forças do 5º Exército Americano se concentraram em tentar destruir as posições de artilharia alemã nos Apeninos, tentando liberar o caminho para o exército britânico, pois a barragem de artilharia germânica estava impedindo os britânicos de avançarem. É então que entram em ação as unidades brasileiras da Força Expedicionária Brasileira, com o 5º Exército lançando ofensivas contra as posições alemãs. Quando 1944 teve fim, as defesas alemãs nas regiões de Monte Castelo, Belvedere e afins se mantinham firmes em sua resistência, entrincheirados na linha gótica. Este é o ponto mais extremo no platô do Monte Terminale.
após aquela série de trincheiras, a gente chegou no Observatório Tedesco, Observatório Alemão, que é esta posição onde tinha o comando da linha de trincheiras. Lembrem-se que aqueles foxholes, aquelas trincheiras que nós vimos dos alemães eram conectadas e havia todo um sistema de metralhadoras e morteiros, impedindo o avanço aliado que vinha dessa direção. Vamos então entrar e ter a experiência de estar dentro de uma trincheira alemã, um observatório de trincheiras original da Segunda Guerra Mundial, aqui no Monte Terminale, perto de Montese. É apertado, pequeno, é porque o solo foi todo preenchido por folhas, terra, chuva, neve, mas o observatório ainda está de pé, graças à manutenção que uma associação aqui de Iola organiza o museu que nós visitamos e também as trincheiras. Vamos entrar no observatório então. Daqui o soldado alemão tinha uma visão completa de todo o vale aqui à frente e também do outro lado. Era um posto, sem sombra de dúvida, estratégico, protegido do vento e da chuva. Hoje, por exemplo, está chovendo, está muito frio, mas a gente sente bem o que o soldado vivia na frente de batalha num território inóspito como esse aqui do Monte Terminale. É uma sensação, no mínimo, curiosa, mas que nos leva ao tempo da guerra. Vamos sair agora, porque não é muito agradável ficar aqui dentro, não. Um cheiro de terra misturado com folha e uma certa sensação de claustrofobia. Uau! Pronto. Posição conquistada, posição mantida. As perspectivas das forças aliadas não pareciam muito auspiciosas nesse cenário. As condições meteorológicas eram péssimas e o inimigo, mesmo em menor número, se mostrava extremamente difícil de se derrotar, provando o valor das fortificações da linha gótica. No entanto, em fevereiro de 1945, o quadro começou a mudar e os avanços para aniquilar as defesas germânicas e italianas ganhou forma. Após uma melhora das condições meteorológicas, as forças aliadas retomaram sua ofensiva sobre as posições de artilharia alemãs. Neste cenário, as tropas brasileiras tiveram grande destaque, com a 1ª Divisão de Infantaria Brasileira ficando encarregada de tomar Monte Castelo, Soprasasso e Castelnovo de Vergato. E enquanto as tropas brasileiras tomavam essas posições, a 10ª Divisão de Montanha Americana avançou para tomar Monte Belvedere, Della Torratia e Castel Daiano. Esta operação, chamada Encore, iniciada em 18 de fevereiro e concluída em 5 de março de 1945, foi de suma importância para o prosseguimento do avanço das forças aliadas. E em abril de 1945, após meses de batalhas e combates sangrentos, as forças aliadas romperiam definitivamente as defesas inimigas na linha gótica, levando ao colapso final das tropas inimigas e à consagração das forças aliadas. Agora a gente está subindo em direção a umas posições alemãs, foxholes e casamatas, que nunca foram tomadas, aqui em Montelo, na linha gótica. Vamos lá dar uma olhada. O Eduardo já está voltando. Como foi lá ver as trincheiras, Eduardo? Foi muito bom. Mais um teatro de guerra que a gente viu. E eu fico imaginando esses soldados naquela época subindo e descendo esses morros com essas armas pesadíssimas para cima e para baixo e com neve. E com neve, frio e fome. E não era como está agora. É, verdade. Vamos lá dar uma olhada então. Isso aí, ele está bem armado. Agora a gente está descendo uma encosta
dos Apeninos, conhecida como Montello. Logo aí atrás de mim tem as trincheiras, as primeiras trincheiras ou fortificações alemãs, e a gente vai descer agora no sentido das outras fortificações para mostrar para vocês como que era essa posição alemã. Lá embaixo está todo o vale, ou seja, chegar aqui era algo praticamente impossível. Tanto foi que as posições que vocês vão ver, elas nunca foram tomadas, elas foram abandonadas pelos alemães que bateram em retirada diante da ruptura da linha gótica em outros locais. Vamos lá ver. Aqui uma casa-mata toda coberta, que era um abrigo também para as posições alemãs. Vamos entrar aqui. Realmente a vida de soldado não era fácil, principalmente aqui no alto da montanha, nos Apeninos. E esses alemães eram terríveis na arte de se defender. Não foi à toa que essa posição aqui nunca foi conquistada. E quem quiser vir conhecer essa parte da Itália, fazer esse circuito, o ano que vem a gente está voltando, o Marcos vai estar nos esperando aqui para nos acompanhar. Ou se você vier sozinho também, eu passo para você o telefone do Marcos aí, ele pode te dar uma ajuda nesse sentido, né, Marcos? Com certeza. Estamos aqui para ajudar e fazer o pessoal conhecer um pouco da história. O Marcos mora em Montese, e não foi à toa que ele veio morar em Montese. Ele escolheu morar aqui. Escolhi. Lá de Curitiba para Montese. De Curitiba para Montese. Um dos pontos altos desse nosso roteiro aqui, pelos caminhos da FEB, pelos campos de batalha da Itália, é o Museu de Iola. O Museu de Iola é um museu riquíssimo, que tem uma coleção de armamentos e fardamentos da Segunda Guerra Mundial, inclusive da FEB. Visitar essa região, com certeza, implica em visitar o Museu de Iola, que além da coleção, tem também aqui no Monte Terminale as trincheiras originais da linha gótica alemã. Em nosso roteiro que fazemos pela Itália, pelos campos de batalha italianos, desde o sul da Itália, passando por Salerno, Monte Cassino, Caserta, o Gran Sasso, Pistoia, onde inicialmente foram sepultados os pracinhas brasileiros, visitamos também, faz parte do nosso roteiro, a visita às trincheiras da linha gótica e aos locais onde os alemães enfrentaram os aliados. Alguns lugares são especiais, como por exemplo um museu na cidade de Iola. Ali, alguns historiadores italianos têm um tremendo trabalho e muito valoroso de preservar a memória da luta terrível que aconteceu naquelas colinas ao longo da linha gótica. O Museu de Iola é imperdível e faz parte do nosso roteiro. É muito bom sermos recebidos pelo Andrea, que é o responsável organizador e colecionador que mantém toda essa memória e todo este acervo incrível do local. Essa era a linha do avanço aliado. Os americanos pararam à frente de Belvedere e os brasileiros à frente de Montese, após conquistar Monte Castelo. Aqui um pouco do armamento que tem no museu, o MG-42, binóculo, tudo equipamento original.
Esse é muito rico porque, como disse o André, em pouco espaço. Interessante. Até gibi, até os comics famosos. Olha lá, que legal. Eu que sou fã de quadrinhos. Até isso, tudo em detalhes. Muito interessante. Coleção impressionante. Um achado. Iola fica entre Monte Castelo e Montese. Uma piccola, pequenininha cidade. E encontramos esse tesouro. The first line, there was too many beer. Os soldados tinham muita cerveja e Coca-Cola na linha de frente. Andréia, os brasileiros que quiserem visitar o museu, como fazer? Because I think that here they can see the better tradition of the soldier, of the people, of the Brazilian nation. Aqui os brasileiros vão encontrar a melhor tradição do soldado brasileiro. They can phone. Vocês podem ligar, eu vou deixar to a telephone, okay, which is plus 39 mais 39 347 347 63 07 355. Ok. And the website? www. O site do museu www. Sulle orme dei nostri padri. Eu vou mostrar, o coronel vai mostrar aqui, tá de cinegrafista aqui, eu acho que é mais fácil. Se eu for soletrar vai ser complicado. Aí, este é o endereço do site do museu. E aí tem as informações para se você estiver passeando pela Itália para vir aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça que todos os anos temos um grupo que marcha em direção à linha gótica, começando lá no sul da Itália, percorrendo os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial naquele país. É uma viagem interessantíssima. Caso você tenha interesse, entre em contato o mais rápido possível para garantir a sua vaga. Não se esqueça também da promoção do canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje. Não se esqueça de dar o like nesse programa, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!